Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. A 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro e ocorre no distrito Anhembi, teve uma explosão de vendas comparada à edição de 2022, ou seja, um aumento de mais de 120%. As editoras comemoram isso por diversos motivos. O mercado editorial está muito feliz com isso, apesar das pessoas reclamarem muito do acúmulo de gente dentro do espaço. Isso que o Distrito Anhembi é 15% maior do que o anterior, que era o Expo Center Norte, onde ocorreu a última edição do evento. Mas dentro dessa situação toda, ficamos felizes que as pessoas estão procurando o evento, enfim, tudo isso que gira em torno do mercado literário, porque não deixa de ser uma beleza acontecer um evento desse tamanho. O que nos chama a atenção, quem está de fora principalmente, eu basicamente aqui no Rio Grande do Sul, até em função do aeroporto, dessa situação toda, é impossível ir do jeito que está. Porque uma viagem que é para levar 2 horas, leva quase uma romaria, né? Mas o que nos chama a atenção, principalmente nas redes sociais, é o acúmulo de gente produzindo conteúdo nas redes, principalmente Instagram e TikTok, e o que se transformou aquilo ali. A gente estava conversando num grupo específico, e nós temos uma amiga que foi lá durante o evento, principalmente no domingo. Isso era impossível se movimentar, né, da quantidade de gente que tinha lá. Então, segundo ela, era muito mais fácil tu ir, talvez, em final de semana, ela ainda usou o termo, era mais fácil matar uma tia e ir durante a semana do que, né, para não ir no domingo, porque no domingo era impossível se movimentar, não tinha Uber, tu conseguir chegar nos estandes mais badalados era um problema, enfim, aquela história toda. E para ilustrar bem o crescimento que teve dentro dessa situação, eu peguei uma matéria do Estadão aqui, eu vou ler 2 parágrafos para a gente poder situar isso aqui tudo, ok? A fila para o estande da Rocco, segundo a própria editora, chegou até as 21 horas de sábado, dia 7. No dia, o faturamento da empresa já havia ultrapassado o resultado do primeiro final de semana de 2022, representando um aumento de 52%. Foi a maior venda histórica da editora em um único dia numa edição da Bienal de São Paulo, informou. As vendas para HarperCollins também foram satisfatórias. Os 3 dias de evento proporcionaram metade do faturamento de toda a edição de 2022. Para a Intrínseca, a comparação com a edição, considerando apenas o sábado, significou um crescimento de 82%. A editora Planeta teve um resultado animador. As vendas em um período comparado com os 3 dias ultrapassaram 120% dos valores da feira de 2022. Considerando as vendas computadas até as 14h30 do domingo, do primeiro final de semana, o grupo editorial Record já havia vendido mais do que a média de exemplares comercializados no primeiro final de semana da última edição. Segundo a Record, o faturamento foi impulsionado pelo fenômeno Colin Hoover, escritor que teve o livro mais vendido no Brasil no ano passado e recentemente ganhou uma adaptação de seu maior sucesso. É assim que acaba para o cinema. Então, pensando nisso, pensando em números, pensando nessa situação toda, obviamente esse levantamento do primeiro final de semana, né? Porque a Bienal terminou ontem, esses números ainda não constam em lugar nenhum. Foi feito um levantamento, o Estadão fez um levantamento dos livros que mais venderam por editora, tá? E eu vou pegar aqui, fazer uma lista e nós vamos aqui debater e conversar sobre esse negócio, tá? Então, nós vamos separar por editora os livros que mais venderam, ok? Para fazer uma brincadeira aqui, conversar sobre o assunto e fazer aquelas críticas que a gente normalmente faz, certo? Antes de falar, ver a lista, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, loja de camisetas, www.rodrigão1002.com.br, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar com a Record, ok? A Record, o livro mais vendido, disparado, foi o da Colin Hoover com o Verity, que eu vou deixar a capa aqui, tá? E eu vou ler um pouquinho da sinopse. Ele diz o seguinte: um casal apaixonado, uma intrusa, 3 mentes doentias. Finalista do prêmio Goodreads como o melhor romance de 2019, Verity é o primeiro thriller da Colin Hoover e deixa os leitores envolvidos do começo ao fim. Hoover é um fenômeno editorial inegável, acumulando não só milhões de visualizações no TikTok, mas também milhões de exemplares vendidos. Ela é a autora mais vendida no Brasil, com suas obras emocionantes que já encantaram milhões de leitores no mundo. Eu não sei o que quer dizer milhões de visualizações no TikTok, tá? Eu não acompanho o TikTok, então quem acompanha isso talvez possa me dizer o que são livros que são visualizados no TikTok. Talvez sejam os conteúdos que os produtores fazem no TikTok. Isso me chama a atenção, tá? Eu acompanho alguns produtores ali que estavam na questão da Bienal. E tu enxerga muito disso, né? E o que eu vi foi muito produtor de conteúdo lá, né? Consumidor mesmo, tu via foto da galera zanzando e tal na feira. E só que eu não sei se as pessoas são levadas para lá para comprar por causa desses produtores que fazem esses conteúdos, ou se são realmente as pessoas que estão, né, produzindo aquilo ali só para aparecer nas redes sociais e ficarem sendo visualizados, né? Mas a Colin Hoover está sempre em primeiro, né? Os livros dela estão sempre em primeiro lugar. Então,
É até interessante ver que esse Verity, que vai ter uma adaptação cinematográfica, que não é o que foi feito agora, mas ela também vai ter uma adaptação cinematográfica, tem entrado no primeiro lugar de vendas no primeiro final de semana da Record. Lembrando, todos esses dados aqui são do primeiro final de semana, tá? Mas se o primeiro final de semana já foi assim, o segundo final de semana não vai mudar muito, porque o boom de vendas realmente acontece no primeiro final de semana. O segundo final de semana é só para quem não foi ainda, mas já é um leitor mais focado, ele já vai mais no que tem que ser, porque as grandes promoções acontecem no primeiro final de semana, certo? Então o da Record nós temos aí a Colleen Hoover. A outra que foi comentada aqui é da editora Intrínseca, que ela tem como o mais vendido da editora Lynn Painter. É Lynn Painter. Melhor que nos filmes é o nome do livro, tá? Ela é sucesso no TikTok. O livro da Lynn Painter vai conquistar os fãs de comédias românticas com uma protagonista determinada a encontrar seu felizes para sempre. Elizabeth Buxbaum sempre soube que seu vizinho seria um bom namorado. Apesar de todos acharem que Wesley Bennett, simpático e muito bonito, Liz tinha certeza que, na verdade, ele era um chato de galochas. Mas Michael Young era diferente. O amor de infância de Liz estava à altura dos protagonistas das comédias românticas que ela sempre gostava, só que havia mudado para longe quando os dois ainda eram crianças. 10 anos depois, ele estava de volta, mais lindo e charmoso do que nunca. Esse Melhor do que nos filmes tem uma continuação que vai ser lançada agora em novembro, que não é como nos filmes, que seria o volume 2, então, da continuação de um para o outro, que eu não vou ler a sinopse do outro porque não foi lançado ainda. Mas o livro mais vendido da Intrínseca foi esse aqui. Eu vou deixar a capa aqui em cima, tá? Capa e os dados estão todos aqui, tá? Para vocês verem o que é. Esse foi o livro mais vendido da Intrínseca. Vocês podem perceber que são os livros meio, né? Eu não leria isso aqui, tá? Isso aqui não é a minha pegada, tá? Vocês vão ver que todos os livros que estão aqui são livros infanto-juvenis, tá? Não é infanto-juvenis, mas são aquelas leituras que, sabe... O engraçado é que assim, ó, não pintou nenhum King, tá? A Suma não tá aqui. Talvez a Suma não tenha sido entrevistada, tá? Mas a Suma não tá nessa lista do Estadão, tá? Então é engraçado ver isso, porque a Suma é uma da... Apesar de que a Suma talvez tenha... Até pela questão do custo, os livros são caros, aquela coisa toda. Então tem algumas coisas... Até a Hilda mandou um áudio para nós no grupo que a gente tá, que ela disse que ela nem conseguiu chegar na Suma, né? Ela nem conseguiu chegar no stand da Suma. Então tem uma série de coisas nesse sentido que são contexto, tá? Mas aqui é só a lista dos livros que o Estadão colocou, ok? Então vamos lá. Então é da editora Rocco, que lançou o livro Powerless, que é uma fantasia. Talvez não seja possível ter um poder para ser poderosa. Kai é um príncipe poderoso treinado para matar. Paidin é uma garota comum que sobrevive fingindo ter poderes. Quando os caminhos dos dois se encontram por acaso, eles não imaginam que serão oponentes em uma competição mágica brutal, nem que se verão envolvidos em um romance proibido e perigoso, tão impossível quanto inevitável. Isso aqui parece meio Jogos Vorazes, mas não com o tom distópico, sabe? A capa demonstra que é uma fantasia, né? Aqueles romances fantásticos. Aqui diz best-seller do New York Times e o queridinho do Book Talk, Powerless é o primeiro livro de uma trilogia emocionante que está conquistando leitores em todo o mundo. Com uma combinação certeira de fantasia e romance, Lauren Roberts reflete sobre a jornada de uma mulher para encontrar a própria força. Eu acho que é literatura infanto-juvenil, né? Não sabia dessa existência. Interessante de ver isso aqui, são essas autoras diferentes, né? A gente não vê. Não é a minha pegada, novamente, né? Mas eu até estou fazendo conteúdo para vocês aqui, mostrando isso aqui, para ver para que caminho que a gente está andando, né? Porque sabe como é que é, né? Da editora Gutenberg, Era uma Vez um Coração Partido, da autora Stephanie Garber. A nova série de Stephanie Garber, aclamada autora da trilogia Caraval, nos levará para um universo de amor e maldições, revelando até onde as pessoas são capazes de ir por um final feliz. Um livro inesquecível que inaugura uma nova série de Stephanie Garber. Nossa Senhora! Enfim, é da editora Gutenberg, que vendeu pra caramba, também sucesso do TikTok. Quando eu vejo esse negócio, sucesso do TikTok, cara do céu, eu fico muito receoso com isso. Mas tá aí, mais um dos grandes vendedores, né? Do primeiro final de semana da Bienal. O próximo é Uma Família Feliz, de Rafael Montes, ok? Esse aqui é da editora Companhia das Letras. Era uma família feliz, o mestre do suspense, Rafael Montes, desbrava tensões das relações familiares e do mundo de aparências de um condomínio perfeito, em uma trama complexa sobre
Infância e Maternidade, do criador da série original Bom Dia Verônica e da novela Beleza Fatal. Aí, aqui é o seguinte, cara, isso aqui virou um filme, se eu não me engano, com a Grazi Massafera, tanto é que tem um comentário dela aqui, ó, um suspense arrebatador. Eva é uma personagem complexa, vive no fio da navalha sob expectativas sociais, tentando equilibrar as exigências da maternidade e as pressões de uma vida de aparências. Sem dúvida, muitas mulheres vão se identificar. Essa história me arrepiou desde o primeiro momento. Esse aqui me interessou, tá? Esse aqui foi o único livro, acho, da série, de todas as que estão aqui, que me interessaram, tá? Eu nunca li Rafael Montes, tá? Nunca li. E até o seguinte, tá? Eu quero fazer um vídeo crítico falando sobre o Bom Dia Verônica, tá? Porque eu vi as 3 temporadas. Não li nada, mas vi as 3 temporadas do Bom Dia Verônica. E a gente precisa falar sobre o final daquilo, né? A gente precisa dar uma comentada sobre aquele troço, né? Porque, porra, negócio ruim. Ruim da porra aquilo, sabe? Mas esse aqui me interessou porque eu vi alguns spoilers que parece ter um final bem brutal, sabe? Uma coisa bem complicada, assim, um troço bem Hitchcockiano, assim, uma coisa, enfim, que eu quero dar uma conferida nisso aqui. Mas eu não sei se eu não vou olhar o filme, eu acho. Não sei se o filme é uma série, até vou me certificar melhor disso aqui. Porque aqui não diz o que aconteceu. Então eu quero dar uma conferida nisso aqui. Mas o Rafael, ele está se especializando nisso, né? Ele está virando... Ele seguiu uma linha de escrita mais voltado para esse lado. Tem diversos leitores que já falaram comigo, principalmente no grupo de leitores que eu já fiz parte, os caras elogiam ele pra caramba, sabe? Falam muito bem dele, que a escrita dele é muito legal. Então se você já leu Rafael Montes, comente aqui embaixo. Eu nunca li nada dele, tá? Mas já teve várias pessoas que comentaram que a leitura dele é muito agradável, sabe? Que o estilo de escrita dele é muito boa. Eu, particularmente, nunca li. Então seria interessante se vocês comentassem aqui embaixo se o estilo realmente é bom, certo? Então é interessante que pelo menos um desses livros fugiu um pouco dessa linha mais teen, assim, dessa linha mais voltada para o TikTok, e vai para um outro lado, né? Pelo menos um pouco mais adulto, vamos dizer assim. O próximo é da Paola Alexandra, que é do canal Livros e Fuxicos. Eu nem sabia que ela estava escrevendo, para ser bem sincero. E ela escreveu um romance também, né? Entendo os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Laura sempre amou uma causa supostamente perdida. Amante de contos de fadas e finais felizes e apresentadora de um podcast em que comenta histórias alheias de amores fracassados, ela sempre conseguiu ver o copo meio cheio e acreditar que tudo vai dar certo no final. Mas a coisa muda bastante de figura quando ela própria começa a se ver em um caso sem salvação, depois de descobrir que sua vida foi baseada em uma mentira e cortar relações com a família. Eu não sabia que ela estava escrevendo, tá? Essa aqui é da editora Harlequin, tá? Eu não acompanho muito o conteúdo dela, não é muito meu estilo. Acho legal, algumas resenhas que eu vi dela achei legal e tal, mas não é muito a minha pegada, tá? Minha pegada nunca foi muito o estilo dela. Mas não sabia que ela estava escrevendo. Então legal ver que ela acabou dando um passo a mais, que ela acabou pegando esse universo literário que ela tanto acompanhou, que ela tanto resenhou, e que ela deixou muito claro sempre o estilo que ela mais gostava, que era esse tipo de leitura mais de romance. Ela sempre fez esse tipo de conteúdo. Então legal que ela resolveu ir para esse lado, né? Então que bom, desejo sucesso para ela, tomara que dê tudo certo. O próximo é da editora Sextante, que falou: a morte é um dia que vale a pena viver, é um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Sobre a arte de ganhar existem muitas lições, e sobre a arte de perder? Ninguém quer falar a respeito disso, mas a verdade é que passamos muito tempo da vida em grande sofrimento, quando perdemos bens, pessoas, realidades e sonhos. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Em 2012, Ana Cláudia Quintana Arantes deu uma palestra ao TED que rapidamente viralizou, ultrapassando a marca de 1,7 milhão de visualizações. A última fala do vídeo, "A morte é um dia que vale a pena viver", se tornou o título do livro que desde o seu lançamento em 2016 vem conquistando um público cada vez maior. Uma das maiores referências sobre os cuidados paliativos no Brasil, a autora aborda o tema de finitude sob um ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos. Isso aqui eu vou ler até o fim, tá? Eu acho interessante o tema.
Invertendo a perspectiva do senso comum, somos levados a repensar nossa própria existência e a oferecer às pessoas ao redor a oportunidade de viverem bem até o dia de sua partida. Em vez de medo e angústia, devemos aceitar nossa essência para que no fim seja apenas o término de uma caminhada natural. Eu não sabia da existência desse aqui também. Esse aqui me chamou a atenção bastante porque, assim, não chega a ser um livro de autoajuda. Eu acho que ele é mais um livro reflexivo. Tem alguns livros nesse sentido que são interessantes pegar. Eu acho que é legal com o passar do tempo, tu acaba buscando essas informações, esses livros diferenciados para tu fazer uma certa reflexão do momento de vida que tu está vivendo. Às vezes é preciso tu pegar e contemplar ou consumir algum tipo de literatura nesse ponto, seja ele para religião, não digo religião, né, mas fé, seja ele para fé, ou seja ele para tu saber em que ponto que tu tá, até para tu abrir um pouco mais o teu conhecimento, abrir um pouco mais o teu repertório, enfim, essas coisas todas, sabe? Então, quando tu começa a pegar esse tipo de conteúdo aqui, e principalmente nessas questões de pessoas que vivenciaram algumas coisas, para que tu possa ver só, essa pessoa usou isso aqui como um ponto de inflexão da vida dela e utilizou como uma força motriz para fazer alguma coisa diferente, faz todo sentido para ela, entende? Então, para mim, às vezes, consumir algum conteúdo nesse sentido é interessante. Então, fica aí a dica, talvez, de, se não ler o livro, acompanhar a palestra, então, ela está no TED, e ela deve estar disponível no YouTube para vocês assistirem. Se vocês, de repente, conseguirem assistir a palestra, talvez seja interessante e, de repente, pegar o livro para completar o ciclo inteiro, ok? Mas é interessante ver que uma palestra que aconteceu já em 2010, para ver como a gente está procurando esse tipo de conteúdo, né? Como as pessoas estão precisando disso. Porque uma palestra que aconteceu em 2016, nós já estamos em 2024 e ainda assim, quase 2025, ainda assim as pessoas ainda estão buscando esse conteúdo, né? É extremamente interessante isso. O próximo é da autora Ali Hazelwood, A Hipótese do Amor. Bom, mas o povo tá apaixonado, né? Meu Deus do céu, né? Quando um namoro de mentira entre cientistas encontra a irresistível força da atração, todas as teorias cuidadosamente calculadas sobre o amor são postas à prova. Nossa, e esse aqui é da Arqueiro, minha gente. Com personagens cativantes e diálogos afiados, esse livro engraçado, sexy, inteligente se tornou uma das grandes sensações do TikTok. Nossa senhora. Tá aí a capa para vocês, né? Quem gosta, né, por favor, sinta-se à vontade. Ai, Jesus amado. Esse aqui, eu não sei porquê, tá? O próximo aqui, que é da editora Minotauro, Planeta Minotauro, é caro pra um cacete esse livro, meu Deus do céu, 130 pila. Quarta Asa, edição limitada, capa dura. Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem seu dragão é um homem morto. Em Quarta Asa, best-seller do The New York Times, uma jovem precisa sobreviver ao treinamento em uma escola de elite para poderosos cavaleiros de dragões, onde a única regra é se formar ou morrer tentando. Tu vê só, né? Então, assim, é mais um mega ultra sucesso do TikTok, comum da lista, né? Fantasias, ou seja, leitura de adolescente, né? Romances adolescentes e fantasias de adolescente comandam a lista, né? 30 a mais não lê, né? O pessoal não tá lendo, né? Não sei o que tá acontecendo. O pessoal tá... Os 30 a mais estão trabalhando para os adolescentes ler, né? O troço tá foda. Que merda. E o último da lista aqui que foi levantado, que é da Buzz Editora. Sonho e Pesadelo. Cara, isso aqui é surreal. Uma romantasia de... Romantasia. Quem escreveu isso aqui, tu já vê o nível, né? Uma romantasia de aquecer o coração e prender o leitor até a última página. Entre um mundo feito de opostos, a inocente deusa Sonho foi ensinada por suas mães Esperança e Vontade que tudo nasceu aos pares e que para manter o equilíbrio natural do universo, a ordem da separação precisa ser respeitada. Esses aí foram as editoras que foram levantadas. É óbvio que tem outras editoras que não foram faladas, não devem ter, ou as editoras não devem ter dado entrevista, que isso é muito comum de acontecer também, as editoras não liberam os números, talvez no momento da entrevista lá, a Suma, por exemplo, que talvez estava lá, não quis passar os números. Enfim, diversas outras. O que me assusta, não é assusta, né? Mas algumas constatações que tu chega, que tu vai olhar ali alguns números que tem ali, tem algumas editoras ali, por exemplo, a Roku
O Arqueiro, que tem medalhões, Follett, tem uma série de medalhões grandes ali, os caras que são, né, que levantam venda e que vendem o tempo inteiro, que tu não vê que não tem nenhum livro, né, na lista dos mais vendidos, que realmente o sucesso o negócio do BookTok, do TikTok, daquilo tudo, né? Aí tu fica se perguntando se isso é realmente influência das redes sociais que faz vender, ou se são pessoas que estão simplesmente sendo levadas a comprar o livro somente pelo ato consumista, e não por comprar o livro porque realmente querem ler, né? Eu vi diversos pequenos escritores ali, sabe? Muitos dos produtores de conteúdo que eu sigo, tem a Lu, que, entre os livros da Lu, que produz, que ela fez algumas, né, ela compartilhou, porque ela lê muita coisa de produtores pequenos, sabe? Ela lê, é absurdo a quantidade de volumes de produtores nacionais que ela lê, de autores nacionais que ela lê, e ela compartilha muita coisa. E eu sigo ela não lê nada, muito pouca coisa do que eu leio ela lê. Mas eu sigo ela porque ela realmente faz um trabalho de divulgar escritores pequenos. E ela colocou muita coisa ali, sabe? Muita coisa dessa parte de romance, assim, romance tinha essa coisa, teve muitos autores ali que estavam com estandes pequenos na Bienal e fizeram, até se esse vídeo chegar para ela, eu vou mandar esse vídeo para ela, né? Vou pedir para ela comentar aqui embaixo para dar as opiniões ali do pessoal, sabe? De repente algum autor que queira comentar alguma coisa, que queira escrever alguma coisa sobre qual foi a experiência dele na Bienal, para a gente também saber o que representou para ele a Bienal. Porque apesar do escopo do canal do canal do Rodrigão ser outro, é interessante ver esses movimentos. Talvez esses livros teen sejam porta de entrada, eu faço piada e tal, mas agora falando sério, esses livros teen são portas de entrada para romances maiores, para leituras maiores, para leituras de clássicos, para leituras, sabe, para coisas que são mais apegadas do que a gente lê aqui. Apesar de também ler contemporâneo, não tem problema nenhum, não é isso, a questão toda é a leitura. Mas é interessante entender que tem autores, né, que estão fazendo seus trabalhos e estão, independente do seu público, independente do que eles têm, eles estão atingindo nichos específicos e a partir dali, desses nichos específicos que eles estão atingindo, eles estão abrindo porta para novos leitores. E essa é a ideia. Então, da mesma maneira que eles criam universos, vamos imaginar que pega um leitor de fantasia, por exemplo, o que criou uma fantasia específica aqui e está fazendo com que essa fantasia seja levada por um público infanto-juvenil, esse público infanto-juvenil depois ele vai crescer e vai ler outra coisa, porque isso são fases, são situações. Isso vai se perpetuando e vai abrindo novos leitores e vai criando um novo tipo de consumo e consumidores. O que assusta é não ter outro tipo de literatura, é não ter outro tipo de consumo. É os velhos, então, né, os que foram abertos através de fantasias específicas antes, vamos lá nos anos 80, não estarem lendo. Isso é assustador. Porque parece que tu começa um primeiro momento, tu começa uma leitura e depois tu para, sabe? E isso me assusta. Isso me preocupa. Porque daí parece que tu não está conseguindo chegar no público, o público não está mantendo a frequência de leitura. Ele vai até um ponto, ele lê um determinado momento e aí ele para. E esse é o ponto que a gente precisa entender. Porque assim, tu fazer um evento com uma Bienal desse tamanho, onde tu bota 600 mil pessoas, tá, mas 600 mil quem? Quem é o público? É só o infanto-juvenil que vai então. Então nós estamos fazendo um evento baseado em dancinhas de TikTok e rios de Instagram, é isso então? Ah, tudo bem, a editora vai vender. Se a editora tiver que produzir só manual de, sei lá, para adolescentes chegarem meninas, eles vão imprimir só manual, sabe? Esquece a literatura. Mas a gente tem que, como leitores e produtores de conteúdo e pessoas que falam sobre literatura e pessoas que leem, a gente precisa entender, mas só um pouquinho. Para que a Bienal existe? Ela é só para agradar a literatura, os autores de livros, quem está escrevendo. Porque eu já vi diversos vídeos, diversos reclames, e reclames com toda razão, de autores dizendo o seguinte: poxa, eu faço TikTok, eu faço Reels, eu gravo conteúdo, eu escrevo livro e a coisa não acontece. Meu livro entra na tal da lista. Mas que lista é essa, cara? Sabe? Ah, tá na lista. Sim, mas quando vai chegar a minha vez na lista? Quando eu vou conseguir chegar que o meu livro chegue na frente de um King, por exemplo? E eles têm toda a razão de questionar isso. Porque daí tu fica, o produtor de conteúdo, ou melhor, o escritor, fica relegado ao cara que produz o conteúdo dele, né? E aí o escritor tem que fazer o seguinte: ele tem que mandar de graça para o produtor de conteúdo ficar compartilhando os rios dele.
Não faz sentido. Não faz sentido isso. Essa é a grande situação. É isso que está acontecendo. E é isso que a gente tem que entender. Para que serve a Bienal? Para que serve essa história toda? Está divulgando quem, para quem e por quê? E mais importante de tudo, a continuidade disso. Porque já são 27 anos de Bienal, só que se um público agora, que nós estamos falando de consumo de fantasia teen, e esse público é o quê? 15 anos? 14 anos? Eles vão ler daqui a 27 anos, daqui mais 27 anos? Porque as leituras que estão aqui não são para mais 27. Não tem 30 a mais aqui, leitura. Ah, a Colleen Hoover sim, né? Mas a Colleen Hoover é nível mundial, certo? Não é nível Brasil. Entende que parece loucura que eu tô falando, mas quando tu chega no fim dos ovos, tu começa a analisar esses números que os caras colocam, nossa, a Bienal, a 27ª Bienal foi um sucesso. Sim. Só ela sim. Mas analisa o contexto geral inteiro, o que está acontecendo. Aí se tu analisar todo o contexto, só um pouquinho, cara. Não é tanto assim também, tem coisa errada aí. Ou a análise do mercado que a gente faz aqui, enxergando de fora, tá toda errada. A gente é que está com problema. E aí nós não estamos conseguindo chegar no âmago da questão. Mas qual é o âmago da questão? Quem realmente está certo? O que realmente está acontecendo? O que tem por trás do plano? Entende? São esses questionamentos que a gente tem que entender. E vamos lá, aquela história de sempre, né, o meu mantra aqui dentro. Eu estou aqui para fazer pergunta. Não é vocês que respondam, né? Vocês que digam o que está acontecendo. Aí pode dizer, mas tem muita coisa antiga para ler ainda, não sei o que. Tá. Sim, claro que tem, sempre vai ter. Tu pode passar, pode vir, reencarnar 60 vezes que tu não vai conseguir ler tudo que foi produzido. Não estou dizendo que é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Enquanto tiver pessoas produzindo literatura, independente ela a qualidade, independente ela a quantidade, independente ela qual faixa etária que ela está se fazendo, é importante entender o teu leitor. Quando ele está lendo e o que ele está lendo. Porque assim, eu vi muito cara lá batendo foto em stand, segurando o Hobbit. Sim, o Hobbit foi escrito em 30. Mas aí os caras vão lá e compram aquela, 500 versões diferentes do Hobbit. Sim, mas é o Hobbit. É o mesmo Hobbit de sempre. É o único livro que o Tolkien escreveu do Hobbit, é só aquele ali. É o mesmo texto. Não tem outro. Entendeu? E aí, as pessoas, mas estão lendo? Já leram, só estou comprando 500 edições. Isso tudo são números. Nossa, mas aumentou 120% Sim. Edições especiais, com capa dura, com pôster, com valores absurdamente caros, para um público seleto que está especificamente pagando aquilo ali. Mas que o texto é o mesmo, que tu já baixa quase de graça como domínio público. Entende que começa a conferir essas coisas, começa a olhar essas coisas, e aí tu começa a esmiuçar, tu vai esmorrugando aquilo ali até chegar num determinado momento, tu vai abrindo aquilo ali até chegar num determinado momento, mas só um pouquinho, cara. Tem caroço nesse angu. E aí quando tu chegar no final, esses números são muito bonitos, divulgados pelo Estadão e tal. E claro, é interessante ver isso aqui, as editoras ganhando dinheiro e tal, mas é só as editoras, porque os autores mesmo, uma Colleen Hoover que é milionário, mas os autores e tal, cara. E aí, mas vai olhar os autores que estão aqui. Quem são esses caras? São tudo caras, número 1 no New York Times. Tá bom, né? E aí? O livro é bom? Não sei, cara. Toda vez que eu vejo escrito número 1 no New York Times, eu sempre fico o pé atrás. Pra mim, é sempre uma bosta. O livro do hype, o livro do TikTok. Enfim. Não sei. Eu chego no fim desses vídeos, eu saio, quando tu começa a gravar esses conteúdos, eu saio com mais dúvida do que quando eu começo. Mas e vocês? O que vocês acham? Digam aí nos comentários o que vocês pensam desse assunto e vamos debater, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. E se você for na Bienal, diga aí como é que foi a sua experiência pra gente saber como é que é esse negócio, ok? Forte abraço, até o próximo.